Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Essa é a nossa segunda aula do mês de janeiro. Nós vamos falar um pouquinho dos recursos que nós utilizamos para a classe de acessibilidade nessa semana. O tema da nossa aula é Sendo Fiéis até Jesus voltar. E o assunto é Vivendo em Santificação. O texto bíblico que nós vamos usar é Apocalipse 3, versículo 4. E o objetivo desta aula é mostrar às classes que precisamos viver em santificação até Jesus voltar. Então, para esta aula, nós vamos falar um pouquinho de onde nós buscamos os recursos, que foi no site da ICM-CIA, lá na parte de acessibilidade. Para esta aula, eu estou usando o nível de suporte 1 para a classe de intermediários. Eu imprimi o material usando apenas uma folha comum, cortei o material para que eu pudesse manusear quando necessário, e dentro desse mesmo material, que são pictogramas, uma mensagem mais direta, para que possa facilitar a aprendizagem de algumas crianças que precisam desse acesso à palavra de Deus, eu tirei a imagem do menino. Eu vou mostrar para os irmãos como é esta imagem. É esse menininho aqui, ele aparece na imagem com a roupa branca. E aí eu imprimi do próprio slide o coraçãozinho, coloquei aqui atrás um pregadorzinho de artesanato, para que eu pudesse manusear durante a aula. E imprimi também o coração vazio. Para que eu pudesse fazer a dinâmica, eu plastifiquei com fita adesiva o corpinho do menino, para que na hora que eu fizesse a pintura com a tinta escura simbolizando o pecado, eu pudesse usar o algodão umedecido para poder limpar, mostrando o poder do sangue de Jesus de purificar a vida do homem e de transformar as suas vestes novamente, tornando-as brancas. Para esta aula também nós vamos fazer uma dinâmica utilizando esse material aqui, ó, que é o Povedine, é o iodo, a gente encontra em farmácia, para fazer uma reação química. Como será feita essa reação? Eu coloquei 3 substâncias nesses tubetes. No primeiro eu coloquei o iodo. Esse iodo ele vai representar o pecado. No segundo eu coloquei água sanitária, porque na reação o iodo ele tira a coloração. Aliás, a água sanitária tira a coloração do iodo, representando Jesus, o Espírito Santo nas nossas vidas. E no terceiro potinho, que representa as pessoas, eu coloquei água. E durante a dinâmica, eu vou utilizar conta-gotas para poder retirar o iodo representando o pecado e colocar na água. E depois eu vou usar outro conta-gotas para poder tirar a água sanitária e fazer a reação, para mostrar como que o Senhor ele purifica as nossas vidas. Para essa aula também, nós vamos utilizar a TV. Essa TV, ela não foi produzida para essa aula. Ela pode ser reaproveitada, porque a nossa sugestão é sempre essa, que a gente faça materiais que possam ser reutilizados em outras aulas. Então essa TV ela foi feita com caixa de papelão, esses botõezinhos aqui de garrafas para poder simular a ligação, representando também a transmissão das EBDs, que são feitas através do satélite, né, pelo presbitério. E aqui eu coloquei uma luzinha para acender. Então eu vou mostrar para os irmãos como essa luzinha foi colocada aqui dentro. Ela foi colocada somente no entorno da tela. E aí os irmãos vão ver uma coisa muito interessante. Tem uma tela de acrílico aqui, para que realmente represente uma TV e a criança não coloque a mão, às vezes interrompendo o processo de troca de imagem que a gente faz através desse movimento aqui na lateral. Essa tela de acrílico pode ser encontrada em papelarias, mas se os irmãos não encontrarem, pode usar um plástico comum só para fazer a proteção. Como foi feito esse rolo? Esse aqui é o que eu havia utilizado. A gente normalmente coloca um tubinho, pode ser tubo de PVC ou um pedaço de madeira, como se fosse o cabo de vassoura, cortadinho, para a gente poder fazer esse movimento aqui, ó, colar aqui, e o outro a gente cola
na outra extremidade do rolo, para que eu possa fazer o movimento ao mesmo tempo, para que eu possa simular uma troca de imagem, a troca de tela. Eu espero que os irmãos tenham compreendido, mas caso haja alguma dúvida, os irmãos podem colocar as suas perguntas e nós responderemos. De repente a gente coloca até um vídeo mostrando como foi feito a televisãozinha. Amém? Vamos começar nossa aula? Vamos começar essa aula falando do tema do mês, sendo fiéis até Jesus voltar. E vamos também falar o assunto para a criança, que é vivendo em santificação. E qual é o objetivo? O objetivo é mostrar que nós precisamos viver em santificação até Jesus voltar. Vamos ler a palavra? Eu vou ler e vocês vão repetir. A palavra está lá em Apocalipse 3, versículo 4. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Glória a Deus! E o que o Senhor quer nos ensinar com esta palavra? O Senhor quer nos ensinar o significado de viver em santificação. Santificação é quando vivemos com o nosso coração limpinho, com o nosso coração voltado para o Senhor, longe do pecado, fazendo sempre o que agrada ao nosso Deus. Vamos ver como a nossa vida deve estar? Nós, quando conhecemos o Senhor Jesus, o nosso Salvador, Ele nos dá vestes brancas. Essas vestes é a salvação. Se nós fizermos coisas que não agradam a Deus, quando nós desobedecemos aos nossos pais, quando nós brigamos, quando nós de alguma forma mentimos, essas vestes elas ficam sujas. Vamos ver como essas vestes ficam? É como se de alguma forma elas ficassem manchadas. Assim, olha. Mas não fica legal. As vestes brancas, elas trazem uma beleza, que é a beleza do Espírito Santo. Mas as vestes sujas, ela representa um coração vazio, um coração triste, porque está longe do Senhor. Mas se nós nos arrependermos, se de alguma forma nós pedimos ao Senhor perdão, nós somos até o Senhor, Ele nos envia o recurso e através do sangue de Jesus, Ele purifica, Ele limpa as nossas vestes novamente. Ele nos dá a oportunidade de recebermos o perdão e de termos, olha, a nossa salvação renovada. Olha que pensam, o sangue de Jesus, Ele limpa as nossas vestes, tornando novamente as nossas vestes brancas. Glória a Deus! E o nosso coração, olha como ele fica. Ele fica com a presença do Senhor. Glória a Deus! A palavra diz que havia pessoas na igreja de Sardes que, de alguma forma, com o tempo, elas se afastaram do Senhor e as suas vestes foram contaminadas. Elas perderam a oportunidade de salvação, que é o nosso bem maior. Mas aqueles que obedecem ao Senhor, fazem a tua vontade, são as pessoas que herdarão o céu, a vida eterna com o Senhor. Glória a Deus! E como a gente consegue essa salvação? Indo aos cultos, lendo a palavra, sendo obedientes à vontade do Senhor, participando das aulinhas. Isso é uma bênção na nossa vida. Vamos ver novamente, através de uma experiência, como acontece esse distanciamento do Senhor. O pecado, ele vem através da mentira, do engano. Às vezes são aqueles programinhas que a gente acha tão simplesinho, mas tem palavras que não agradam ao Senhor. É como se a nossa vida, que olha, estava branquinha com as vestes santificadas, elas fossem contaminadas com o pecado da desobediência, olha, da mentira. E olha como fica. Olha, fica suja. Isso aqui representa que estamos longe do Senhor. Mas graças a Deus, o Senhor nos deixou o Espírito Santo. Olha, há o perdão através do sangue de Jesus. Então, mesmo estando sujos, nós temos a oportunidade, de sermos lavados pelo sangue de Jesus. E assim, nós vamos até
o Senhor, clamamos ao Senhor e pedimos o perdão. E Ele nos envia o recurso através do Espírito Santo. Ele nos envia, novamente a oportunidade de sermos santificados. Olha, o Espírito Santo, ele transforma novamente o nosso coração. E ele novamente, as nossas vestes ficam limpas. O nosso coração, ele fica novamente, santificado. Glória a Deus por isso. Nós vamos agora utilizar um outro recurso, caso os irmãos queiram ter uma segunda opção de recurso, que é a televisão. Agora nós vamos ligar a TV, porque ela será transmitida. Tem um botãozinho aqui, e nós vamos ligar. O tema da nossa aula é Sendo Fiéis até Jesus voltar. E o assunto é Vivendo em Santificação. E qual é o objetivo? O objetivo é mostrar às classes que precisamos viver em santificação até Jesus voltar. Glória a Deus! Qual é o texto? Apocalipse 3, versículo 4. Vamos ler? Eu vou ler e vocês vão repetir. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Glória a Deus! Que palavra quer nos ensinar? Quando nós encontramos o Senhor Jesus, nós vivemos em santificação. E o que é viver em santificação? É viver com o coração limpo. Quando nós encontramos o Senhor, Ele nos leva para longe do pecado, Ele nos tira do pecado. E nós fazemos somente o que agrada ao Senhor. E quando isso acontece, esse encontro com o nosso Salvador, olha, nós recebemos vestes brancas, um coração cheio da presença do Senhor, alegre. A palavra fala que quando nós encontramos o nosso Salvador, nós somos santificados, nós recebemos vestes brancas e nós nos distanciamos daquilo que não agrada ao Senhor. Por exemplo, as brigas, as palavras feias, as mentiras, isso nos afastam do Senhor e sujam as nossas vestes. Por isso, quando isso acontece, nós devemos clamar pelo sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus, ele nos limpa, ele nos purifica, ele torna o nosso coração alegre novamente e as nossas vestes brancas. Glória a Deus! A palavra nos conta que na igreja de Sardes, aqueles que conheceram o Senhor, eles tiveram a oportunidade de ganhar vestes brancas. Mas algumas pessoas, com o tempo, elas se distanciaram do Senhor. E por isso, as suas vestes foram manchadas. E os seus corações, foram entristecidos. Mas o Senhor fala que isso não é bom. Porque olha que interessante. Aqueles que evitam confusões, brigas, palavras feias, programas que não agradam ao Senhor, eles estão mais próximos do Senhor a cada dia, com as vestes brancas. Olha só como está o seu coração. Alegre. Vamos ver como está o coração? Assim, olha. Alegre. Com as vestes brancas. Glória a Deus. Sabe por quê? Eles estão lendo a palavra, eles estão indo aos cultos, cantando louvores, em comunhão com os irmãos. Glória a Deus. E sabe o que o Senhor fala sobre eles? Fala que andarão de branco com o Senhor. Glória a Deus. Olha que bênção, coração cheio. Olha, e eles estão cada dia mais próximos do Senhor para ir morar no céu. Estão preparando para tão grande salvação. Não brigam mais, não respondem os pais. Olha, não falam mentiras, palavras feias. Estão se preparando para morar no céu. Glória a Deus. Assim é a nossa vida. Nós estamos nos preparando para morar no céu. Ao final, tem as atividades disponibilizadas no site, mais flexíveis, para todas as classes e em vários níveis de suporte. Atividades de pareamento, de marcar, de circular. Os irmãos vão ver lá no site. E tem as perguntas também para a classe da acessibilidade, que também está disponíveis nos 3 níveis de suporte.
A paz do Senhor Jesus.